A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor para você de perto, de longe, né? Bom dia, aqui é bom dia. Acordei hoje impactada com um testemunho lindo, com algo tremendo que Deus me mostrou e quero contar para os irmãos. Foi muito lindo e que você possa meditar no que o Senhor me mostrou. Eu me encontrava, meus irmãos, num lugar, onde fosse um quintal do fundo de uma casa, um quintal muito grande, e ali todos os irmãos daquela igreja a qual eles me convidaram para eu testemunhar sobre o arrebatamento da igreja. Naquele quintal, não era um quintal de beleza, de formosura nenhuma, era um quintal comum. E eles colocaram as cadeiras, umas assim, junto da outra assim, e tinha muita gente mesmo. Era como se fosse uma tarde, né, combinada para que eu fosse testemunhar, para que eu fosse contar o que o Senhor havia me mostrado para despertamento da igreja. Daquela igreja, aquela igreja era como se fosse a igreja antiga que eu congreguei, na igreja do falecido pastor Napoleão. E nesse momento que os irmãos esperavam que eu já pegasse o microfone e já começasse a testemunhar, eu pedi a toda a igreja que dobrasse o joelho naquele lugar. Ali, muitos irmãos dobraram o joelho e oraram, outros ignoravam. Começou de certa forma, alguns resmungos, né? Sim, a pessoa falando, mas você já imagina, se vem alguém para testemunhar no quintal, cheio de gente ali, e aquela pessoa que vai testemunhar pede para a igreja dobrar o joelho, e eu sabia que ali era já Deus me usando para que aquele povo se humilhasse diante de Deus, que a humilhação traz a presença de Deus, né, para aquele lugar. E ali eu pedi aos irmãos para que dobrassem os joelhos, que todos fossem orar, porque eu também iria orar ao Pai. E naquele momento eu estava com o microfone na mão e eu comecei a orar. E eu falava: Deus, Tu és lindo, és maravilhoso, Tu és santo. A Tua igreja precisa compreender que precisa ser santa. E a santidade convém à igreja. E eu comecei a falar só sobre santidade na minha oração. E daqui a pouco, e adorando a Deus, tu és grandioso, e adorando ali a Deus na oração. E quando de repente, irmãos, eu olhei para o céu ali, e eu vi um sinal, assim como que aquela tarde fosse aquela tarde que dá para tu ver a lua. Tu vê o sol e tu vê a lua ao mesmo tempo. E ali eu vi a lua em uma metadezinha, uma bandinha assim, a lua estava uma bandinha. E eu vi meia lua, e a lua eu olhei e a lua começou tipo a brincar comigo. E aí ela escondia e aparecia. Escondia e aparecia. Eu achei tão engraçado e lindo que eu comecei a me envolver com ela também. E eu comecei, glória a Deus, e ela fazia os movimentos, e ela começou a sair toda de dentro das nuvens, e ela começou, aí criou um arco ao redor dela, né? Era como fosse era a lua, para mim eu vi a lua, e ela começou a sair de dentro do céu. E quando ela começou a sair de dentro do céu,
ela foi vindo, foi vindo, foi vindo. E aí, irmãos, ela começou a se aproximar da terra, se aproximar e foi se aproximando e foi diminuindo e eu olhando para ela e é como se ela olhasse para mim. E ela começou a diminuir, diminuir, e eu vendo, era muito lindo, era demais de lindo aquilo, coisa impossível, Deus está vendo. E de repente ela ficou perto de mim, ela foi diminuindo, claro, para chegar a ficar perto de mim, ela foi diminuindo. E nisso ela ficou com uma bolinha de basquete, assim, pequena, assim, uma bolinha, e o arco ao redor dela, sustentando ela, mantendo ela. E ela veio, eu fiz assim com a mão. Quando eu fiz com a mão assim, ela foi e ficou na minha mão. Quando ela ficou na minha mão, aí ela ficou assim. Então ela trocava, era tão lindo que até então ela era da cor como se fosse de uma iluminação branca. Depois ela foi modificando, quando foi chegando perto de mim, ela foi modificando. E quando ela chegou na minha mão, ela já era meio azulada, aquele foco de luz que poderia encandear os meus olhos, me cegar, já não tinha mais nela. Ela estava sem aquela luz, mas ela ficava se mexendo assim na minha mão. E eu com o microfone na mão, apertando o microfone, orando ali, e eu dizia: vocês estão vendo? A lua está aqui, está aqui, a lua está aqui, olha que lindo. E o povo ficava só olhando assim, não via eu com a mão assim, ela tá na minha mão, e o povo o povo não via, não enxergava, só eu que enxergava a lua na minha mão. Era lindo demais, gente, lindo, gente. Quando de repente, ela como uma despedida, ela despediu de mim com muito carinho, com muito amor, assim, eu tinha um amor pela natureza de Deus ali. E ela foi, despediu de mim, fez uma rodeadinha assim, ó. E ela foi subindo assim, foi crescendo, crescendo, crescendo. E ela foi ficando grande, 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 grande. Foi embora pro céu. E lá em cima deu uma rodadinha assim, despedindo de mim. E se finhou no meio das nuvens. E eu fiquei maravilhada. E eu fiquei encantada, e eu fiquei mais apaixonada, mais amante de Deus, amante de Jesus, amante da natureza divina. E eu fiquei, oh meu Deus, eu quero ficar com o Senhor aí, eu quero ver as coisas lindas do céu. E eu fiquei ali encantada, aquele povo estava orando, não entendia nada. E eu ali, ai, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus, a santidade convém à igreja, a santidade convém à a igreja precisa se santificar, e orei, continuei orando. A igreja precisa retirar as vaidades, a igreja precisa, vinha aquelas mulheres com os brincos na orelha, a igreja precisa arrancar esses brincos, essas roupas peladas. A igreja, o Espírito Santo de Deus não está no meio do povo rebelde, desobediente. A igreja precisa santificar, a santidade convém à igreja. Deus é santo, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Quando é daqui a pouco, irmãos, eu abro os meus olhos e eu olho para o céu e eu vejo Jesus. E eu vi Jesus e Jesus estava sentado, e eu vi os discípulos tudo sentado no chão, como uma cena lá no céu, igual aquelas cenas, né, às vezes quando eles fazem nos filmes, mas lá no céu, aquela cena linda, 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 mas muito lindo, muito santo, e os discípulos sentados ao redor de Jesus, ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus ensinar, e os discípulos estavam ao redor de Jesus, e eu queria ir, eu queria estar lá, eu queria estar lá, eu queria estar lá. Era como se fosse tão perto de mim e estivesse tão longe. Eu não podia ir, eu podia ver de perto, mas não podia ir. E eu ficava, a santidade convém à igreja, a santidade convém à igreja, a simplicidade, a humildade, a comunhão, a santidade. E eu falava
as minhas orações, se eu só falava santidade, e quando de repente ali eu continuei orando, e aquilo apagou assim, o céu fechou-se assim na minha frente. Quando o céu se fechou na minha frente, glória a Deus, quando o céu se fechou assim na minha frente, eu via, irmãos, eu peguei, levantei a igreja e falei, irmãos, agora eu vou testemunhar e eu vou falar para os irmãos o que eu vi, inclusive o que eu estou vendo aqui agora. E ali eu fui lá para frente com o microfone na mão. E quando eu cheguei ali, que eu comecei aquele quintal, grandão assim, um quintal grande, sem cimento no chão, sem nada, os irmãos dobrou o joelho na terra mesmo. E ali eu cheguei com aquele microfone ali, quando eu comecei a pregar ali, tinha uma estrada na frente assim, depois do quintal tinha uma estrada grandona, cheia de mato, como se tivesse até cana plantada, igual lá no norte. Eu peguei o microfone para falar, irmãos, sobre santificação, o que eu vou falar aqui, de separação, de santificação. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo é santo. E quando de repente eu estou falando assim, abriu na minha visão assim, naquela estrada, eu falando de santidade, e eu falando da comunhão, eu falando do amor de Deus, mas da pureza de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus. Deus não habita em impureza, Deus não quer. O povo está preocupado, irmãos, muitas das vezes com templos belos, lindos, maravilhosos. E Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com um povo santo, zeloso de boas obras. E quando de repente eu olhei assim e eu vi, irmão, a estrada tomada de ser celestial, eles brilhavam demais, eram seres brilhantes, e começou um movimento na estrada de seres celestiais, e começou um movimento. Parecia que aquela estrada, meus irmãos, havia virado uma parte ali como um movimento no céu. Eles estavam trabalhando o tempo todo. E eu ali com o microfone na mão, eu estava tão emocionada que só ficou só a parte do ferro do microfone, que até a cabeça do microfone, eu estava tão assim que eu já tinha amassagado até o microfone na minha mão, assim, apertado tanto. Irmãos, e santidade convém à igreja. Deus é santo, as coisas de Deus é santa, Deus é puro, Deus é santo. E olhando por aquele movimento todo ali, já lá do outro lado, ali atrás daquela turma toda que eu estava ensinando, atrás delas estava o movimento dos seres celestiais, dos anjos, e eles começavam, eu tô toda arrepiada, e eles começavam a trabalhar naquela estrada, aquele mato feio daquela estrada brilhava, aquele chão feio da estrada começou a ter brilho, começou a ter o brilho dos anjos, o brilho dos seres celestiais. Tinha trabalho, muito trabalho para ser feito, era muito trabalho mesmo, era muito trabalho. Enquanto eu pregava e eu falava santidade, convém a igreja, e os anjos e os seres celestiais estavam trabalhando, e parecia que eles estavam pegando cargas, eu não sei, parece que coisas, tipo, o que eu me lembro é que eles estavam carregando algo, não sei se era desfazendo de coisas ruins naquele lugar e na vida daquelas pessoas, tirando, né, carregando ali aquelas coisas ruins e levando para algum lugar para jogar fora. E estava um movimento muito grande naquela estrada, daqueles seres brilhantes, 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 com uma luz que não tem como você explicar o brilho que era, o branco do branco do branco do branco, do brilho, do brilho, do brilho, do brilho, do brilho.
E era muito, muito movimento, aquilo virou como se fosse uma cidade, ali aquela estrada virou uma cidade de movimentos, e eu quero ir para lá, eu quero ficar com eles, e eu quero ficar com eles, irmãos, eu estou vendo os seres celestiais trabalhando, eu estou vendo os seres celestiais trabalhando naquela estrada ali, aquele mato brilhava, aquelas plantas, aqueles matos sem graça, tudo ficou com graça. Aquela estrada cheia de pedra ficou com graça. Tudo ficou lindo e belo por conta do brilho que estava naqueles seres celestiais. Era muito lindo, meus irmãos, e eu quero ficar com eles, eu quero estar com eles, eu quero ir para lá, eu quero ficar com eles, eu me sentia bem de querer estar com eles. Irmãos, tem que ser santo, tem que separar do pecado, e dizendo para aquela turma, e tinha umas irmãs ali meio orgulhosa, dizendo, eu queria testemunhar uma bênção, eu queria testemunhar uma bênção. Teve uma irmã que saiu chateada daquela reunião porque não testemunhou uma bênção, e eu fiquei sem entender, e eu fiquei, oh meu Deus, eu fiquei a tarde todinha vendo revelações, e ali vivendo revelações, entregando revelações, e a irmã, eu quero testemunhar uma bênção. E ali eu compreendi que aquele povo estava preocupado mais com bênção material, estavam preocupados com finanças, preocupados com o que recebeu um carro, uma casa, recebeu um emprego, recebeu isso, recebeu aquilo, que isso é bênção, sim, é uma bênção, mas aquele povo ali que eu estava ensinando era um povo da doutrina falsa, da falsa doutrina, um povo que precisava se humilhar, um povo que não tinha que contar bênção, eles tinham que contar arrependimento, eles tinham que largar aquela saia arrochada, e eu via aquelas irmãs com saia jeans rachada, e ela tinha que abrir mão daquela saia jeans, ela tinha que abrir mão. Eu tô olhando assim, meu, parece que eu tô vendo tudo na minha frente, do mesmo jeito. É de manhã aqui agora, é do mesmo jeito que eu vi, eu tô te contando. E eu vi aqueles irmãos engravatados, paletó, aqueles irmãos, parecia que tinha um rei na barriga. E aquelas irmãs orgulhosas, aqueles irmãos, aquelas jovens preocupadas, quem que eu vou namorar, quem é meu namorado, quem é meu noivo, aquelas pessoas vaidosas, aquelas pessoas ainda que nem tinham, umas delas não tinham tirado o brinco da orelha. E eu falei, meu Deus, o meu Deus é santo, o meu Deus é justo, o meu Deus, ele requer a santidade da igreja, ele quer santidade. Aqueles seres celestiais, eles estavam carregando fardos das pessoas, jogando fora fardos das pessoas. Agora é isso, era coisas como os caixotes pretos, que eles vinham e eles pegavam aqueles caixotes pretos para jogar fora. Eles estavam trabalhando, os seres celestiais estavam trabalhando em desfazer, em jogar fora a bagagem do diabo, em devolver para o diabo a bagagem dele. Que aquelas pessoas que quem se arrependia, os seres celestiais trabalhavam para essas pessoas, mas quem não se arrependia, os seres celestiais não estavam trabalhando para elas. E foi exatamente isso, eu compreendia que aquele movimento todo naquela estrada, daqueles seres celestiais, era começando a jogar fora as bagagens, o pecado daquele povo. Meu Deus, e era muito lindo, mas mesmo assim eu queria estar com eles, eu queria sair dali, que eu estava na frente daquele povo, eu estava sentado na cadeira, e eu queria ir para lá, junto daqueles seres celestiais brilhantes, para que eles ficar ali com eles, que era melhor ali, porque era muita glória, porque onde eles passavam, era muito onde eles passavam, o mato brilhava, o chão brilhava, a terra brilhava, a pedra ficava bonita, tudo que era feio ficava lindo, e eu queria estar ali, eu não queria estar no meio daqueles irmãos, eu não queria estar no meio daquele povo desobediente, daquele povo rebelde, muitos rebeldes. A irmã ficou lá, eu quero contar uma bênção, e queria tomar o microfone, queria tirar eu daquela visão. Eu não tinha como pegar o microfone e dar para alguém vendo tudo aquilo que Deus estava mostrando para mim,
como se fosse uma parte de uma cidade, trabalhando o tempo todo ali, de uma cidade com muitos seres celestiais trabalhando e desfazendo, e tirando caixotes, coisas pretas, sei lá, e jogando num outro lugar escuro, e jogava num outro lugar escuro. E eu via que até aquela parte que o ser celestial estava tudo brilhante, mas havia uma escuridão do outro lado, que eles pegavam aquelas coisas que estavam trabalhando e jogando lá. Então eu entendia que era Deus dizendo assim. Aí eu compreendi que Deus, ele quer trabalhar na nossa vida. Deus, ele quer fazer maravilha. Deus, ele quer operar milagre. Deus quer libertar. Deus quer transformar o seu povo num povo santo, puro, irmãos, tá? E fica o meu alerta aí. E eu acordei de manhã contando meu esposo, e eu falei, Deus não está preocupado em templos feitos por mão de homens. Deus não está preocupado em potência de igreja. Deus não está preocupado com isso. Deus, ele está preocupado em pregarmos a verdade. Em pregarmos a verdade. Essa é a verdade. Por isso que o Ministério Voz de Deus, ele não vai gastar dinheiro em igreja. Se a gente tendo dinheiro, a gente não vai gastar com igreja bonita. A gente vai fazer galpão. Galpão significa assim, ó, 4 por exemplo, 12 por 12, ou 12 por 8, né? Ou que seja 20 metros de comprimento e acabou. Um galpão, acabou. Um galpão com a porta que abre, simples, entrou, as cadeirinhas ali, nada de luxo, nada de ostentação, nada. O ser humano tende a se tornar orgulhoso, metido, quando está em um ambiente altamente sofisticado. A realidade é essa. Nem todo mundo está preparado para estar num ambiente simples e quebrantamento espiritual. E também nem todo mundo está preparado para estar num ambiente de luxuoso, para amanhã ou depois aquele luxo não entrar no coração dele. Então, nada de luxo, nada. Simplicidade. Mas o céu é tudo de ouro, de prata. Sim, eu sei, mas nós estamos lidando com matéria humana. Nós estamos lidando com isso aqui, com matéria. Isso aqui, o homem, é muito perigoso. Olha o que diz a palavra de Deus que eu tirei agora de manhã. O tema diz assim: João Batista repete o seu testemunho. Eu falei, Senhor, eu devo contar, gravar agora, porque daqui a pouco eu tenho que ir para a consagração na casa da irmã Márcia. Eu falei, eu devo contar, e o Senhor falou para mim, eu abri a palavra e eu abri isso aqui, ó. João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, o Evangelho está aqui, o Evangelho segundo João, capítulo 1 e o verso 19 em diante. Aí o tema de João Batista repete o seu testemunho. E eu disse, eu tenho que repetir o testemunho, eu tenho que gravar o que o Senhor me mostrou. E foi assim, deixa eu ver se eu consigo ler, que eu estou sem o meu óculos, que é bem miudinha essa letra, né? E diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Endireitai
endireitai o caminho. O Senhor Jesus está voltando. Endireitem as veredas, endireitem o caminho de vocês. Sejam santos, se santifiquem. Tirem os pendentes das vossas orelhas, tirem os pendentes do vosso pescoço, retirem as roupas cavadinhas, retirem a transparência, usem as suas combinações. Irmãos, eu durmo de combinação, com a combinação e um vestido de manga por cima da combinação, tá, meus irmãos? E minhas irmãs, não durmam despreparados, não faça isso, se santifiquem. Tirem, eu vi ali aquelas irmãs naquela saia rochadinha, jeans, rachadinha. Tirem as suas saias jeans, façam esforço. Os anjos do Senhor vão pegar o fardo de vocês e vão jogar no abismo. Eles trabalham para isso. Deem para eles, digam aos anjos do conserto, me conserta, tira tudo que não é do teu agrado, Senhor, da minha vida, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Usem as suas roupas abaixo do joelho, de forma que você se sente e não mostre o seu joelho. Parem com esses roupão arrastando no chão. Eu vi uma jovem dizendo que Deus falou com ela, que era para ela usar roupa aqui e roupa lá no pé. Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Deus não é Deus de confusão. Eu fiz um voto com o Senhor e eu disse que eu só ia usar aqui e lá embaixo. E Deus mostrou o arrebatamento da igreja. Ele disse: a santa se veste nem embaixo e nem em cima. A santa se veste no meio do braço, de forma que a santa movimenta e não tem dificuldade para fazer seus afazeres. Olha, que Deus de confusão é esse que mandou essa menina viver de noite com a roupa aqui. Isso é fardo pesado, rapaz. Deus não quer isso nela, não. Ela se confundiu. Olha só. Deus falou comigo. A veste não é nem embaixo, nem em cima. É no meio da perna, de forma que a santa se sente e não mostre o seu joelho. Deus mostrou para mim combinação. A santa veste combinação, viu o vestido na minha mão, diz que é isso, a antiga combinação que a igreja já não usa mais e o povo não ensina mais. Pastores, você vai sofrer muito se você não ensinar. Pastoras, presbíteros, missionárias, evangelistas, vocês vão passar um perrengue com o anticristo. Talvez vocês não consigam nem entrar no céu através da mortandade que haverá na terra. Haverá muita gente que revoltado vai matar os próprios pastores, vai matar os próprios missionários, a paulada, como disse o testemunho da irmã, que eu ainda não liberei aqui no canal, mas eu vou liberar. Muitos pastores serão mortos a paulada por conta que não contou sobre santidade. O que é santidade? Eu vejo pessoas, jovens, anéis, tatuagem, pastor tem problema, um brinquinho na orelha, pastor tem problema, um brinquinho no nariz, pastor tem problema, um brinquinho na língua, pastor tem problema, eu tô com um brinquinho no umbigo. Vocês são santuário do Senhor, santuário do Altíssimo. O santuário do Altíssimo não usa essas coisas. O lugar que eu vi ali, que eu estava pregando, era um quintal simples, como fosse um quintal comprido, grande, e muita gente sentada ali em cadeiras, não no chão. E de repente o Senhor abriu o céu e mostrou os discípulos sentados no chão, ouvindo Jesus falar da palavra. Porque aonde Jesus está, ali é o céu. Pode ser num barraco, é o céu. Pode ser num quintal cheio de terra, mas onde Jesus está, ali é o céu. E eu fiquei aqui impactada porque ontem eu estava conversando com meu esposo quando eu vi uma grande igreja e as irmãs ensaiando dentro da igreja, Assembleia de Deus, onde o pastor daquela igreja já foi meu pastor, mas não existe mais, já partiu.
Aquela igreja era da doutrina. E olhando ali, eu vi as irmãs com roupa cavada. Eu vi as irmãs de calça comprida, andando dentro da igreja. Eu vi ali as irmãs ensaiando, levantando o braço e mostrando suas axilas. E eu vi ali as irmãs, outras com brinco na orelha, um brinquinho miudinho. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a Assembleia de Deus? Meu Deus, que coisa horrível. Aquele templo lindo, aquele espaço lindo de festa atrás. E ali eu fiquei triste, muito triste de ver aquilo tudo. Eu fiquei triste de ir para casa. Senhor, tanto investimento em parede e não investiu na alma das pessoas. E não investiu em famílias pobres, carentes. E não investiu nos necessitados, quem está passando fome. Nós estamos agora recente com uma família que não tem emprego, não tem nada, novamente mais uma família que não tem absolutamente nada, que muitas das vezes, irmão, e inclusive está passando apertos, né? Orei pela pessoa, a pessoa estava sentia como que os bichos estavam comendo ela por dentro, comendo ela, todo o corpo dela, os bichos pareciam que comia ela por dentro. E quando eu orei, repreenda aquele poder da macumbaria, da feitiçaria, aquela pessoa foi curada, aqueles bichos não tá mais comendo ela por dentro. Mas ela tem ainda um processo de libertação, né? Que é como se fosse alguma coisa lá dentro dela que os médicos não estão compreendendo, não estão entendendo, né? E fez uma cirurgia agora recente nela, tirando as trompas para descobrir o que é que tem, que não sabem, estão confusos demais. Deus confunde também os médicos, é claro que confunde. E Deus também está tratando essa pessoa, porque essa pessoa precisa se converter determinantemente, nunca mais olhar para trás. Porque ela já se converteu e já voltou para o mundo. Converteu e voltou para o mundo. Converteu e voltou para o mundo várias vezes. Então chegou Deus dar um basta dessa maneira. E talvez as pessoas não compreendam. Ué, mas a missionária não orou e ela foi curada. Ela levantou-se, irmã, que ela não estava nem andando. E levantou-se, veio para a igreja, aquele bicho todo estava comendo ela por dentro. Foi para o inferno. Mas Deus deixou o restantezinho de um processo para a vida dela, para ela poder não voltar para o mundo nem tão cedo. Então, fica o alerta aí. Talvez você está preocupado em congregar a igreja bonita, cheia de enfeites, cheia de brilho, cheia de... A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Precisamos de um lugar para nos reunir, precisamos. Mas o maior investimento é em vida, é em ser humano. Amém, meus irmãos? É em vida, é em ser humano. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu peço a Deus que esse vídeo vá para muita gente. Eu peço a Deus que esse vídeo seja compartilhado por você também. E Deus use você para compartilhar esse vídeo. Deus use você para dar sim o seu like, sua curtida, curta o vídeo, comente o vídeo. Diga o que você entendeu sobre a primeira visão da lua, chegando até a minha mão, depois da segunda visão, que foi ver Jesus sentado e os discípulos sentados lá no chão, ouvindo Jesus. Não importa se tem cadeira para sentar, foi isso que eu entendi. Não importa. Importa ouvir a palavra de Deus. Ele estava ali, estava lá, ele estava lá, ele estava com a sua presença maravilhosa, estava olhando para mim, ele estava olhando para mim, ele estava satisfeito com o que eu estava fazendo. Eu senti uma conexão muito forte minha com Jesus e com tudo aquilo que ele estava me mostrando, permitindo eu viver, eu ver. Foi lindo demais, foi lindo, foi tudo muito lindo. Eu vi aqueles seres celestiais andando naquela estrada de chão. Aquela estrada de chão, meus irmãos, aquela estrada de chão. Virou o céu ali de tanto ser brilhante, de tanto ser resplandecente.
eu queria estar no meio deles, eu não queria estar no meio das pessoas ali mais. Eu queria estar no meio deles, eu queria trabalhar ali com eles e dizer, Senhor, eu quero sair do lado de cá e pro lado de lá, eu preciso trabalhar com eles, eu preciso ficar ali com eles. Eu quero estar ali. Os matos eram mais felizes do que eu do lado de cá, porque eu vi o mato brilhante, eu vi as pedras brilhavam, o chão brilhava. E eu queria estar ali, eu queria sair do lado de cá e trabalhar do lado de lá. Era muito lindo, tudo muito lindo. E quando ali eu com o olho aberto e as pessoas diante de mim, a santidade convém à igreja. Sejam santos e vendo tudo aquilo, abandonem o pecado de vocês, larguem a vaidade, larguem essas roupas, larguem essas coisas, larguem. Eu via jeans, eu via as irmãs, muitas irmãs enfiadas dentro de saia jeans, com rachado, inclusive, aqueles rachados, que é saia com bolso, e as irmãs ali se sentindo ali, as poderosas. Eu larguem as vaidades. Jesus, ele quer um povo puro, santo, humilde. Ele não quer um povo dessa maneira. Jesus quer um povo separado do pecado. Uma dessas irmãs estava com uma saia jeans muito apertada e a saia jeans, ai, mas porque estava apertado? Não, é porque era jeans também, e rachada. E ali ela ficava levantando o dedo, dizendo, eu quero contar uma bênção. Eu quero contar uma bênção. Eu quero contar uma bênção, tentando me atrapalhar, e a visão acontecendo, e ela tentando me atrapalhar. E eu sabia que ali era carne. Era a carnalidade daquela irmã, a preocupação com a terra daquela irmã, em vez de ser preocupação com o céu, em vez de se preocupar em se libertar para morar no céu. Oh, meus irmãos, foi muito lindo. Se eu pudesse, eu não parava de falar de tudo que aconteceu. E eu dobrei o meu joelho ali. Aí depois, no final ali, irmãos, o povo começou a sair, alguns murmuravam, ficou com o tempo todo só para ela, não entendia o que estava acontecendo, todo o procedimento de visões que eu estava tendo, o tempo todo ficou para ela, e pegou, não esperou, mas aquele povo ali não esperou nem a bênção apostólica, você tem uma noção. E eu impactada. E o microfone, irmão, ali já tava. O microfone sumiu até. Ficou só o cano do microfone, que a glória de Deus já. Eu apertei, eu perdi aquela buchinha de cima, a cabeça do microfone, eu não sei nem onde foi parar. E o povo, não sei o quê, e o povo falando, outros humildezinhos lá, saía quietinho, e eu sabia que os anjos estavam carregando os fardos pesado, né, os fardos ali para jogar naquele lugar escuro, né, e era daqueles humildes, era daqueles que queriam, né, aqueles que queriam mudança, e era aqueles que queriam realmente de libertação. Que Deus ajude você e que você se liberte de toda a vaidade, de todo o pecado. Que Deus lhe ajude, viu? Essa é a minha intercessão, tá bom? Eu quero orar por você nesse momento. Compartilhe esse vídeo, comente, se inscreva no nosso canal. Nosso canal precisa crescer. Se inscreva no nosso canal para a gente chegar mais. A gente é tão pequenininho, a gente precisa alcançar o mundo. Precisamos alcançar o Brasil, precisamos alcançar o mundo, por favor. Precisamos levar a gente para o céu. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nos ajude, tá? Seja cooperador desse canal também. Eu sei que o YouTube vai reconhecer que esse canal é importante quando todo mundo der valor a esse canal, tá bom? Eu vou estar fazendo mais vídeos, eu dei uma parada de fazer vídeos e eu estarei fazendo mais vídeos, amém? Vou orar com os irmãos, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por tudo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem revelado, por tudo que o Senhor tem mostrado. Eu sei que o Senhor, meu Pai,
é lindo, é maravilhoso, e é santo e é justo. E o teu amor é muito grande, é por isso que o Senhor mostra essas coisas, que o seu amor é manifestado nessas revelações, sabendo que pessoas serão alcançadas pelo teu amor agora. Que o amor de Deus está revelando tudo isso para que essas pessoas sejam libertas, que essas pessoas sejam alcançadas através desse testemunho. Isto chama-se amor. Senhor, liberta cada vez mais, Senhor, a nossa vida, a minha vida, porque aquele que quer, pede, recebe. E quando alguém diz, Senhor, me liberta, então o Senhor vai e liberta ela, porque eu vi aqueles seres celestiais brilhantes carregando coisas pretas na mão para jogar fora. E eu sei que é a transformação, a libertação, que pessoas abrindo mão do seu eu, abrindo mão da sua vaidade, abrindo mão do seu orgulho, abrindo mão da sua soberba, abrindo mão da sua avareza, abrindo mão da sua vida, meu Deus, da sua vida pecaminosa e sendo purificado e limpo do pecado. E eu sei que os seus anjos trabalham em favor de todos aqueles que dizem, Senhor, me liberta. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Até o que eu não sei que é pecado. Senhor, tira. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Ore assim, como eu orei, e o Senhor vai te libertar. Amém?